Olá pessoal, quem tá falando com vocês aqui é o Canal Oculto. Sim, Canal Oculto que grava o Creepypasta. E bom, esse é o primeiro vídeo do canal e espero que vocês gostem, porque esse eu vou gravar uma Creepypasta. Essa Creepypasta tem alguns erros de português, beleza? Eu li uma Creepypasta que tem alguns erros de português. Eu não achei outra, sério, essa é a única que eu achei. Espero que vocês gostem, beleza? Vai ter algumas coisas que eu vou repetir, que eu vou parar, que eu vou travar, algumas coisas aí. Mas entendam que esse é meu primeiro vídeo. Eu vou melhorando com o tempo. Espero que gostem. Jeff e sua família acabaram de se mudar para uma nova vizinhança. Seu pai ganhou uma promoção no trabalho e eles achavam que seria melhor viver em uma dessas vizinhanças requintadas. Jeff e seu irmão Lil não podiam reclamar, uma casa nova e melhor. O que não tinha para amar? Enquanto eles desempacotavam as coisas, uma vizinha foi conhecê-los. Oi, disse ela. Eu sou Bárbara, moro do outro lado da rua. Bem, eu só queria me apresentar para vocês, e meu filho também. Ele se virou e chamou seu filho. Billy! Esses são os meus novos vizinhos. Billy disse oi e correu de volta para o pátio de sua casa, onde voltou a brincar. Bem, disse a mãe de Jeff, eu sou Margaret. Esse é meu marido Peter e os meus dois filhos, Jeff e Lil. Se conhecendo, Bárbara logo os convidou para o aniversário do seu filho. Jeff e Lil estavam prontos para ajeitar. Quando a mãe deles disse que adoravam comparecer, então, quando eles terminavam de desempacotar as coisas, Jeff foi até sua mãe e falou: Mãe, por que você aceitaria um convite de uma festinha? Não sei se você notou, mas eu não sou mais uma criancinha. Jeff, nós acabamos de nos mudar para cá. Nós deveríamos mostrar que queremos passar um tempo com nossos vizinhos. Agora nós vamos à festa e ponto final. Jeff começou a falar, mas parou logo em seguida, sabendo que não podia fazer nada a respeito, porque quando sua mãe dizia alguma coisa, era aquilo e fim de papo. Ele andou até seu novo quarto e desmoronou na cama. Ele sentou ali e ficou olhando para o seu teto quando de repente ele sentiu algo estranho. Não como uma dor, mas um sentimento estranho. Ele ignorou aquilo porque pode ter sido algum sentimento qualquer, né? Ele viu a mãe chamá-lo de baixo para pegar suas coisas e ele desceu. No outro dia, Jeff desceu as escadas para tomar café da manhã e ir para a escola. Quando se sentou para comer, ele teve o mesmo sentimento estranho do dia anterior, só que mais forte. Ele teve uma pequena dor, como um empurrão, mas ele ignorou mais uma vez. Assim que ele e seu irmão terminaram o café, eles andaram para o ponto de ônibus. Sente-se lá, esperando o ônibus. Então do nada um garoto de skate pulou por cima deles por apenas uns centímetros de suas cabeças. Os dois deram um salto surpresos. E o Jeff falou: Mas que porra é essa? A criança deu a volta, foi até eles. E ele deu o pisão na porta da ponta do skate e pegou com a mão. O garoto parecia ter uns 12 anos, um ano mais novo que Jeff. Ele vestia uma camiseta de Aeropostale e um jeans azul rasgado. Ora, parece que temos carne nova no pedaço. De repente, mais duas outras crianças apareceram. Um era super magro e o outro era enorme. Bem, já que vocês são novos aqui, gostaríamos de nos apresentar. Aquele é o Cat. Jeff e Lil olharam para o magrinho. Ele tinha uma cara de paradão que daria para você um braço esquerdo se precisasse. E o outro é o Troy. Eles olhavam para o gordo. Era uma rolha de poço. Aquela criança não devia ter exercitado desde quando começou a gatear. E eu, disse o garoto do skate,
Sou Randy. Agora deixe-me explicar para todas as crianças nesse bairro há um preço pequeno para a passagem de ônibus, se é que você me entende. Liu se levantou, pronto para socar o garoto, até que ele virasse do avesso, quando dois amigos de Randy puxou uma faca e apontou para ele. Tisque, tisque, tisque. Eu pensei que vocês seriam mais cooperativos, mas parece que vamos precisar fazer o jeito mais difícil. O garoto foi até Liu e tirou a carteira do bolso dele. Jeff teve aquele sentimento de novo. Agora estava realmente forte. Uma sensação de queimação. Jeff se levantou, mas Liu pediu para que ele sentasse de novo. Ele ignorou e andou até a direção do garoto. Ouça aqui, seu punkzinho. Você devolve a carteira do meu irmão ou... Randy colocou a carteira no bolso e tirou sua faca. Ah, e o que você vai fazer? Assim que ele terminou a frase, Jeff socou o garoto no nariz. Quando Randy tentou tocar o rosto, Jeff segurou seu pulso e o quebrou. Randy gritou e Jeff pegou a faca de sua mão. Troy e Cat começaram a pegar Jeff, mas ele era muito rápido. Ele jogou Randy no chão. Cat tentou atacá-lo, mas Jeff se abaixou e apunhalou a faca em seu braço. Cat deixou a faca cair e caiu logo em seguida no chão gritando. Troy também tentou atacá-lo, mas Jeff nem precisou dessa faca. Ele socou Troy diretamente no estômago e Troy caiu de joelhos. E quando ele caiu, ele vomitou todo no chão. Liu não conseguiu fazer nada, além de olhar diretamente para o seu irmão. Até que Liu disse: Jeff, como você... Isso foi tudo que ele disse. Eles viram o ônibus vindo e sabiam que seriam culpados por tudo aquilo. Então eles começaram a correr o mais rápido que puderam. Enquanto eles corriam, eles olhavam para trás e viram o motorista do ônibus correndo para o Randy e os outros. Eles correram até a escola, sem se atrever a contar qualquer coisa sobre aquilo. Apenas se sentaram e assistiram a aula. Liu achava que tinha sido apenas seu irmão batendo algumas criancinhas, mas Jeff sabia que era algo a mais. E era algo assustador. Quando ele tinha aquele sentimento e viu quão poderoso era, a única coisa que desejava era machucar alguém. Ele não gostava como isso soava, mas não conseguia deter-se de sentir feliz. Ele sentiu um sentimento estranho sumindo e não voltou pelo resto do dia na escola. Mesmo quando ele caminhava para casa devido à coisa toda, perto do ponto de ônibus. E agora ele provavelmente não pegaria mais o ônibus. Ele sentiu-se feliz. Quando voltaram para a escola, seus pais perguntaram como tinha sido o dia deles. E ele disse com uma voz meio sinistra: foi um ótimo dia. Na manhã seguinte, ele ouviu alguém batendo na porta da frente. Desceu as escadas e encontrou dois policiais na porta. Com sua mãe olhando para ele muito zangada, ela disse: Jeff, esses policiais estão me dizendo que você atacou 3 crianças e que não foi uma briga normal. Eles foram esfaqueados, filho. Jeff olhou para o chão, mostrando para sua mãe que era verdade. Mãe, mas eles tinham facas e apontaram para Liu e para mim. Filho, policiais disseram. Nós encontramos 3 crianças, 2 esfaqueadas e uma com convulsão no estômago. E temos testemunha de que você estava na cena. Agora o que tem para nos contar? Jeff sabia que era inútil. Ele não poderia dizer que Liu tinha sido atacados. Mas não havia provas de que não tinha sido eles que atacaram primeiro. Eles não podiam dizer que eles não estavam fugindo, porque verdade seja dita que estavam. Então Jeff e Liu não puderam se defender. Filho, chame seu irmão. Jeff não poderia fazer isso, sabendo que só ele tinha batido nos garotos. Até que o irmão dele disse: Senhor, fui eu que bati nos garotos. Liu tentou me segurar, mas ele não conseguia me parar. O policial olhou para o seu parceiro e os dois assinaram com a cabeça. Olha, garoto, isso será um ano no centro de detenção juvenil. Espere, falou Liu. Todos olharam para o topo da escada para vê-lo segurando uma faca. Os policiais pegaram suas armas e apontaram para Liu.
Foi eu. Eu bati naqueles punkzinhos. Deu as marcas pra prova. Ele levantou as mangas para revelar cortes e construções como se ele estivesse em uma luta. Filho, coloque a faca no chão, disse o policial. Liu afrouxou os dedos e deixou a faca cair no chão. Ele colocou as mãos acima e andou até os policiais. Não, Liu, fui eu. Eu que fiz isso, Jeff falou com lágrimas correndo pelo rosto. Ah, pobre irmãozinho, tentando pegar a culpa pelo que eu fiz. Bem, me leve embora. O policial levou Liu até a viatura. Liu, fale para eles. Fale para eles que fui eu. Fale. Fui eu que bati naqueles garotos. A mãe de Jeff colocou a mão no ombro dele e falou: Liu, fale para eles que... E falou: por favor, Jeff, você não tem que mentir. Nós sabemos que foi Liu. Você não pode me impedir. Não faça isso. Ser mais difícil que já está sendo. Jeff ficou olhando sem poder fazer nada, enquanto o carro saía velozmente com Liu dentro. Alguns minutos depois, o pai deles estacionou na frente de casa. E vendo o rosto de Jeff, sabia que algo estava errado. Filho, o que houve? Jeff não podia responder. Suas cordas vocais estavam intensas de tanto chorar. Em vez disso, a mãe de Jeff andou até seu pai para dar a má notícia a ele, enquanto Jeff chorava na garagem. Depois de uma hora ou mais, Jeff voltou para casa. Viu que seus pais estavam ambos chocados, tristes e decepcionados. Ele não podia olhar para eles. Eles não podiam ver que eles achavam que a culpa era dele. Ele foi dormir tentando fazer com que as coisas todas saíssem da sua mente. 2 dias se passaram sem notícias de Liu da prisão. Não via amigos para sair, nada além de tristeza e culpa. Isso até sábado, quando Jeff foi acordado por sua mãe com o rosto feliz e ensolarada. Jeff, é hoje! É hoje, Jeff! Ela disse enquanto ela abriu as cortinas, deixando uma inundação de luz no quarto de Jeff. O que é hoje? Jeff perguntou, ainda meio dormindo. Ora, é a festa de Billy. Jeff estava agora totalmente desperto. Mãe, você está de brincadeira, né? Você não esperava que eu vá para uma festa de uma criança depois com que houve uma longa pausa. Jeff, nós dois sabemos o que aconteceu. Eu acho que esta festa pode ser a coisa que vai iluminar os dias passados. Agora vai se vestir. A mãe de Jeff saiu do quarto e foi se preparar. Jeff lutou para se levantar. Ele pegou uma camiseta qualquer, uma calça jeans e desceu as escadas. Ele viu o pai e a mãe dele, todos bem vestidos. Sua mãe um vestido e seu pai um terno. Ele pensou, por que eles sempre usam essas roupas extravagantes para uma festa de criança? Filho, isso é tudo que você vai vestir? Disse a sua mãe. Melhor do que usar algo exagerado, disse a sua mãe. Sua mãe escondeu a vontade de gritar com ele e escondeu com o rosto sorriso. Mas Jeff, você poderia se vestir melhor, hein? Se quiser causar uma boa impressão, disse seu pai. Jeff grunhou e voltou para o seu quarto. Eu não tenho roupas extravagantes, ele gritou ao subir as escadas. Basta pegar alguma coisa, disse sua mãe. Ele olhou ao redor de seu armário para o que achava de fantasia. Ele encontrou um par de calças pretas que ele tinha para ocasiões especiais e uma camiseta. Ele não conseguia encontrar uma camiseta para sair. Ele olha e volta e só encontra camisetas listradas e padronizadas, nenhuma que combinasse com a calça. Finalmente ele encontra um moletom branco jogado em uma cadeira e colocou. Você vai assim? Ambos disseram. Sua mãe olhou para o relógio e não há tempo para mudar. Vamos embora, ela disse enquanto puxava Jeff e seu pai para fora. Atravessaram a rua até a casa de Bárbara e Billy. Bateram na porta e encontraram a Bárbara, que assim com seus pais
estavam extravagantes vestidas. Enquanto eles caminhavam para dentro de casa, Jeff só via adultos, não crianças. As crianças estão lá fora no quintal. Jeff, que tal você ir com algumas daquelas crianças? Disse Bárbara. Jeff saiu para o jardim, que estava cheio de crianças. Eles estavam correndo em trajes estranhos de vaqueiros e atirando um no outro com armas de plástico. De repente o garoto veio até ele. Ele entregou uma arma e um brinquedo e um chapéu. Ei, quer brincar? Disse. Você não... não mesmo, pirralho. Eu não sou muito velho para essas coisas. O garoto olhou para ele com aquela cara estranha de cachorro pidão. Por favor, disse o menino. Tudo bem, disse Jeff. Ele colocou o chapéu e começou a fingir atirar nas crianças. A princípio ele pensou que era uma ideia totalmente ridícula, mas depois ele começou a realmente se divertir. Pode não ter sido super legal, mas foi a primeira vez que ele havia feito algo que tirou seus pensamentos de Deus. Assim ele brincava com as crianças por um tempo, até que houve um barulho distante, rolamento. Então algo bate nele. Randy, Troy e Cat pulando a cerca assim como seus skates. Jeff deixou cair a arma falsa e arrancou o chapéu. Randy olhou para Jeff com ódio ardente. Olá, Jeff, disse. Nós temos alguns negócios inacabados. Jeff viu seu nariz machucado. Eu acho que estamos quites. Eu treinei uma surra e você enviou o Leo para centro de detenção. Jeff ficou enraivecido. Randy tinha fúria nos olhos. Oh não, eu não jogo para empatar, é sim para ganhar. Você pode ter acabado com a gente no outro dia, mas não hoje. Quando Randy falou, Jeff correu e Randy foi atrás dele. Ambos caíram no chão. Randy socou o nariz de Jeff e Jeff arrancou pelas olheiras e deu uma cabeçada nele. Jeff empurrou Randy para longe e ambos se levantaram. As crianças estavam gritando e os pais correndo para fora de casa. Troy e Cat puxaram as armas de seu bolso. Ninguém se mexe ou tripas vão voar, eles disseram. Randy puxou uma faca e apunhalou o ombro do Jeff. Jeff gritou e caiu de joelhos. Randy começa a chutá-lo no rosto. Depois de 3 chutes, Jeff pega o pé de Randy e torce-o, fazendo que Randy caia no chão. Jeff se levantou e correu em direção à porta dos fundos. Porém, Troy agarrou, fazendo com que Jeff caísse no chão. E Jeff se levantou e correu à direção dele. Precisa de ajuda? Ele pegou Jeff pelo colarinho e jogou-o de volta para o pátio, através da porta. Enquanto Jeff tenta ficar de pé, ele é chutado para o chão novamente. Randy começa a chutar rapidamente Jeff, até que ele começa a torcer sangue. Vamos, Jeff, lute comigo! Ele pega Jeff e atira para a cozinha. Randy vê uma garrafa de vodka em cima do balcão e esmaga o vidro sobre a cabeça de Jeff. Lute! Ele joga Jeff de volta para a sala de estar. Vamos, Jeff, olhe para mim. Jeff olha para cima, o rosto cheio de sangue. Eu sou quem mandou seu irmão pro centro de detenção. E agora você só vai sentar e deixar tudo apodrecer? Lá por um ano inteiro? Você deveria se envergonhar. Jeff começou a se levantar. E finalmente. Levante e lute. Jeff agora está de pé. Sangue e vodka no rosto. Mais uma vez ele fica com aquela sensação estranha. Aquela que ele já não sentia há algum tempo. Finalmente, ele está de pé. Randy diz, enquanto corre em direção a Jeff. E quando acontece algo dentro de Jeff se encaixa. Seu psicólogo é destruído. Todo pensamento racional se foi. Tudo o que ele pode fazer é matar. Ele pega o Randy e derruba no chão.
Ele fica em cima dele e ele dá um soco direto no peito, onde fica o coração. O soco faz com que o coração do Randy pare. Enquanto o Randy suspira, Jeff golpeia o soco, mas por soco, o sangue jorra do corpo de Randy, até que ele dá um último suspiro e morre. Todo mundo está olhando para Jeff. Agora os pais das crianças choraram. Até Troy e Cat, apesar de estar todo mundo olhando para Jeff agora, eles estão assombrados. Troy e Cat apontaram suas armas para Jeff. Jeff vê as armas apontadas para ele e corre para as escadas. Enquanto ele corre, Troy e Cat disparam fogo contra ele. Todos os tiros perdidos. Jeff sobe a escada. Ele ouve Troy e Cat. Enquanto ele vai seguindo. Enquanto eles disparam suas últimas balas, Jeff entra dentro do banheiro. Ele pega o toalheiro e arranca da parede. Troy e Cat correram para o banheiro com as facas em punho preparadas. Troy move sua faca em direção a Jeff, que se afastava, e bate com o joelho no rosto de Troy. Troy cai duro e agora tudo o que resta é Cat. Ele é mais ágil que Troy. Ele desvia quando Jeff tentava acertá-lo com o toalheiro. Ele larga a faca e pega Jeff pelo pescoço, empurrando-o contra a parede. Uma coisa como água sanitária que estava na prateleira caiu em cima dos dois. Ambos sentem a pele queimar e começaram a gritar. Jeff enxugou os olhos da maior forma que pôde e puxou o toalheiro, acertando direto na cabeça de Kate. E antes que Kate sangrasse até a morte, ele deixou escapar um sorriso sinistro. O que há de tão engraçado? Jeff perguntou. Kate pegou um isqueiro e ligou. O que é engraçado, disse, é você está coberto de água sanitária e álcool. Jeff arregalou os olhos ao ver Jeff jogando um isqueiro para ele. Assim que o isqueiro aceso fez contato com ele, as chamas iniciaram, e quando o álcool queimava a água sanitária, branqueava sua pele. Jeff gritava terrivelmente enquanto ordia em fogo. Ele tentou rolar para fora do fogo, mas não adiantava. O álcool tinha feito dele um inferno ambulante. Ele correu pelo corredor e caiu das escadas. Todos começaram a gritar quando viram Jeff, agora uma tocha humana, ao cair no chão quase morto. A última coisa que Jeff viu foi sua mãe e os outros pais que tentavam apagar as chamas. Foi quando ele desmaiou. Quando Jeff acordou, tinha um molde de gesso envolvido em torno do seu rosto. Ele não conseguia ver nada, mas sentia um molde em seu ombro e pontos para todo o seu corpo. Tentou se levantar, mas ele percebeu que havia alguns tubos em seu braço. E quando ele tentou levantar-se, ele caiu, e uma enfermeira correu para ajudá-lo. Eu não acho que você pode sair da cama ainda, ela disse, enquanto colocava-o de volta em sua cama e reinserido o caráter em seu braço. Jeff sentou-se ali sem nenhuma visão, nenhuma ideia do que estava ao seu redor. Finalmente, depois de umas horas, ele ouviu a mãe. Querido, você está bem? Perguntou ela. Jeff não poderia responder embora, pois seu rosto estava coberto por gesso. Oh, querido, eu tenho uma grande notícia. Depois que todos os testemunhas disseram que o Randy tinha atacado você, eles disseram para soltar o Leo. Isso fez com que Jeff quase pulasse, parando. Lembrando-se que tudo saiu do seu braço, ele estava fora amanhã. Então você dois poderão estar juntos de você. A mãe do Jeff abraça-o e se despede. As semanas seguintes foram formadas apenas onde Jeff era visitado pela sua família.
até o dia onde seus curativos deveriam ser retirados. Sua família estava lá para vê-lo. Como estaria agora sua aparência? Quando os médicos desembrulharam as ataduras do seu rosto, o Jeff, todos estavam na ponta das cadeiras. Eles esperavam até o último curativo sobre o rosto do Jeff ser removido. Vamos esperar o melhor, disse o médico. Ele rapidamente puxa o último pano, deixando agora o rosto de Jeff à mostra. A mãe de Jeff grita ao ver seu rosto. Leo e o pai de Jeff olharam horrorizados para ele. O que? O que aconteceu com meu rosto? Jeff disse. Ele se levanta rapidamente, ignorando a tontadura, e corre para o banheiro. Ele olhou no espelho e viu a causa da afiação de todos. Sua cara era simplesmente horrível. Seus lábios foram queimados a um profundo tom de vermelho. Seu rosto se transformou em uma cor branca pura, e seu cabelo chamuscaram de marrom e preto. Ele lentamente colocou a mão em seu rosto. Era como se encostasse um couro agora. Ele olhou de volta para sua família, depois para o espelho. Jeff, disse-lhe, não é assim tão ruim. Não é tão ruim? Disse Jeff, isso é perfeito! Sua família toda ficou surpresa. Jeff começou a rir incontrolavelmente. Seus pais perceberam que seu olho esquerdo e a mão tremiam. Jeff, você está bem? Bem, eu nunca me senti mais feliz. Ha. Olhe para mim. Esse cara cai perfeitamente comigo. Ele não conseguia parar de rir. Ele acariciou seu rosto, sentindo, olhando no espelho. O que causou isso? Bem, você deve lembrar que quando Jeff estava lutando contra Raid, algo em sua mente, sua sanidade estalou. E desta vez tinha sido permanente. Agora ele foi deixado com uma máquina descontrolada de matar. E seus pais não tinham noção disso. Doutor, disse a mãe de Jeff, meu filho, você sabe, está bem? Na cabeça? Ah, sim, está com comportamento típico para os pacientes que tomam muitas grandes quantidades de analgésico. Se seu comportamento não mudar em poucas semanas, traga-o de volta aqui e nós vamos dar-lhe um teste psicológico. Ah, sim, obrigado, doutor. A mãe de Jeff até ele. Jeff, querido, é hora de ir. Jeff olha de longe para o espelho, seu rosto ainda formando um sorriso louco. Tudo bem, mamãe. Ha. Sua mãe segurou pelos ombros e o levantou para pegar suas roupas. Sua mãe segurou pelo... E isto é o que veio, disse a moça no balcão. A mãe de Jeff olhou para baixo para ver as calças pretas e o moletom branco. Isto é o que veio, disse a moça. Seu filho usava no dia da festa um moletom branco, e foi isso o que ela pegou quando Jeff estava usando. Agora eles estavam limpos de sangue e costurados. A mãe de Jeff levou para o seu quarto e fez com que ele colocasse a roupa. Então eles deixaram, não sabendo que eles eram o seu último dia de vida. Mais tarde, naquela noite, a mãe de Jeff acordou com um som vindo do banheiro. Soou como se alguém estivesse chorando. Ela lentamente caminhou para ver o que era. Quando ela olhou para o banheiro e viu uma visão horrenda. Jeff tinha pego uma faca, esculpido um sorriso em seu rosto. Jeff, o que você está fazendo? Perguntou sua mãe. Jeff olhou para eles. Eu não conseguia me manter sorrindo, mamãe. Doeu depois de algum tempo. Agora eu posso ir para sempre. A mãe de Jeff percebeu seus olhos anelados em pretos. Jeff, os seus olhos aparentemente nunca fechavam. Eu não podia ver seu rosto. Eu comecei a ficar cansado e meus olhos começaram a fechar.
Eu queimei as pálpebras para então me ver para sempre. Este é meu novo rosto. A mãe de Jeff lentamente começou a se afastar, vendo que seu filho estava totalmente louco. Ah, o que há de errado, mamãe? Eu não sou bonito? Sim, filho. Ela disse, sim, você é lindo. Deixe eu ir chamar papai para ele que possa ver seu lindo rosto. Ela correu para o quarto e sacudiu o pai de Jeff do seu sono. Querido, pegue a arma. Ela parou quando viu Jeff na porta segurando uma faca. Mamãe, você mentiu. Foi a última coisa que os dois ouviram enquanto Jeff correu na direção deles com a faca, esfaqueando ambos. Seu irmão Leo, acordado assustado com o ruído, ele não ouviu mais nada. Então ele apenas fechou os olhos e tentou voltar a dormir. Enquanto ele estava na fronteira do sono, ele teve a sensação estranha de que alguém estava o observando. Ele olhou para cima antes que sua mão de Jeff cobrisse a sua boca. Lentamente, ele ergueu a faca, pronta para mergulhá-la em Leo. Leo debateu-se, tentando escapar de Jeff. Jeff disse: "Shh, vá dormir." Um terrível assassinato em série desconhecida ainda está solta. Depois de semanas de assassinatos inexplicáveis, o assassino sinistro ainda desconhecido está com paradeiro desconhecido. Depois de poucas evidências encontradas, um jovem garoto disse ter sobrevivido a um dos ataques e corajosamente contou sua história. Eu tive um pesadelo e acordei no meio da noite. Eu vi que por algum motivo a janela estava aberta, mesmo que eu não lembre de ter fechado. Antes de eu ir para a cama, levantei e me fechei mais uma vez. Depois disso, eu simplesmente rastejei para debaixo das minhas cobertas e tentei voltar a dormir. Foi quando eu tive uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Olhei para cima e quase pulei para fora da minha cama. Lá, um pequeno raio de luz, iluminando por estranhas minhas cobertas, tinha um par de olhos. Não eram olhos normais, eles eram escuros, ameaçadores, de um preto profundo, e simplesmente, planando lá, me aterrorizando. Foi quando eu vi a boca, um sorriso, muito horrendo, que fez todos os meus pelos do meu corpo correrem, ficarem de pé. A figura estava ali, me observando. Finalmente, depois do que apareceu, uma eternidade, ele disse uma frase simples, mas disse de uma forma que só um homem fora de si falaria. Ele disse: "Vá dormir." Deixei o grito escapar, e foi isso que fez ele vir até mim. Ele me apontou uma faca direto no meu coração e pulou para cima de mim, da minha cama. Eu lutei contra ele, chutei, soquei, enrolei pela cama, tentando tirá-lo de cima de mim. Foi isso quando meu pai entrou no quarto. O homem jogou a faca diretamente no ombro do meu pai. O homem provavelmente acabaria com ele se um dos vizinhos não tivesse chamado a polícia. Eles estacionavam na frente da minha casa e correram para a porta. O homem deu a volta e correu as escadas abaixo para a entrada. Eu ouvi um barulho de vidro quebrando. Quando eu saí do meu quarto, eu vi que a janela no fundo da minha casa estava quebrada. Eu olhei para fora e vi ele correndo, já longe. Eu posso dizer uma coisa. Que eu nunca vou esquecer o rosto dele. Aqueles olhos malditos, frios e um sorriso psicótico. Isso nunca vai sair da minha cabeça.